Boa noite a todos. E como sempre, quando iniciamos as nossas reflexões sobre o Evangelho, recorremos primeiramente ao Divino Mestre Jesus, aos mensageiros de amor e fraternidade, para que possa nos envolver a todos nos fluidos de paz, de harmonia, de serenidade, de equilíbrio e principalmente, Senhor Jesus, que possamos receber da espiritualidade amiga os fluidos que possam nos harmonizarmos com o ambiente, com o texto evangélico, que possamos abrir nossa mente e o nosso coração para receber essa mensagem. Eu já começo pedindo desculpa, porque estou rouca. De vez em quando vou dar uma tossidinha, mas faz parte. Não vou deixar de trabalhar por causa disso. E vou pegar um texto que o Emmanuel nos traz para a nossa reflexão, do Novo Testamento. É quando Jesus, chegando a uma sinagoga no sábado, e todos diziam que não podia se haver curas no sábado, e ali estava um homem com a mão mirrada, aflito, esperando a presença do Cristo para que pudesse curá-lo. E aí, todos observando se o Cristo faria aquilo de sábado. Ele pede ao homem que venha ao centro. O homem vem e ele olha para os judeus, os fariseus, e fala o seguinte: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar ou matar no sábado? Eles calaram-se. E ele disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E nesse texto evangélico, o Emmanuel nos traz para a nossa reflexão a seguinte observação: em todas as casas religiosas, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. São almas aflitas, desesperançadas, doentes da alma. E se a gente for analisar, e eu falo principalmente por experiência própria, quando adentrei em uma casa espírita, foi com as mãos estendidas em busca de alguma coisa. E quando ele fala mãos estendidas, não quer dizer o gesto, literalmente as mãos, mas o nosso modo de eternos pedintes que somos. Estamos sempre pedindo, pedindo, pedindo. E basta a gente observar as nossas preces. Às vezes até começamos com agradecimento. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, por mais um dia. Mas logo em seguida começam os pedidos. Olha para o meu filho, olha para o meu marido, olha para a minha esposa. Estende as tuas mãos sobre aquela situação. Quando a gente vê, já tem um rosário de pedidos. E se formos analisar mais profundamente o que pedimos, na maioria das vezes o que predomina é o meu, o meu, o meu, eu, o meu. Meu filho, minha casa, tudo no nosso círculo pequenininho. Então, se a gente começar já a refletir sobre isso, e, se possível, estender a nossa mente, as nossas vibrações, para nós. Nós estamos num planeta. Se a gente ora pelos desencarnados, por que não pelos encarnados? Hoje o mundo está tão convulsionado, tão cheio de notícias e de acontecimentos que nos chocam, por que não estender um pouquinho, deixar de lado um pouco o meu, e estender para qualquer lugar do planeta, ou sequer para todo o planeta. Envolver todo o planeta, os governantes, os países, os conflitos, para que aquilo se apazigue, mandando essas vibrações de amor para o planeta. Então, quando ele nos chama a atenção aqui, ele faz uma observação. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados,
que algo rogamos à providência divina, semelhante ao homem que trazia a mão seca? Quer dizer, nós não estamos na condição de aflitos, desesperados, buscando soluções para os nossos problemas? Esse é um questionamento que ele faz. Porque, na realidade, nós vivemos num labirinto criado por nós mesmos. Todos os problemas que nós chamamos de problemas que temos, os nossos conflitos internos, nada mais são do que criados por nós. Imagine a nossa mente trabalhando 24 horas por dia. O que nós vamos criando de preocupações, e segundo nos fala o Livro dos Espíritos, 99% das nossas preocupações não chegam a acontecer. Não passa de criações mentais. Nós criamos situações, sofremos e elas não acontecem. Então, outro motivo para a gente refletir sobre isso. Muitas vezes nos entregamos às nossas ansiedades, às nossas aflições, por coisas que nem vêm acontecer. Sofremos por antecipação situações que nem chegam a acontecer. Então, tudo isso que o Emmanuel traz aqui, retirado dessa mensagem do Evangelho, é para cada um fazer a autoavaliação de si mesmo. Ele fala aqui: entretanto, convém analisar a nossa atitude. É justo pedir e ninguém pode nos proibir disso. Mas ele fala o seguinte: que nós possamos manifestar os nossos pedidos, principalmente quando se relaciona às manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Quando ele fala aqui da humildade, é bom a gente também fazer uma observação, porque normalmente a gente troca um pouco os valores das palavras. É comum a gente ouvir falar assim: aquela pessoa é humilde, veio de família humilde, tem origem humilde. Não, humildade é outra coisa. Vem a pobreza, das dificuldades financeiras, mas humildade independe da nossa condição financeira. Humildade é um sentimento que nós precisamos cultivar, que a gente não consegue muito por causa do nosso grande orgulho que possuímos. Então, humildade é reconhecer em nós as nossas próprias dificuldades, reconhecer em nós as dificuldades que temos de sermos gentis, amorosos, fraternos para com os nossos irmãos, e principalmente quando aceitarmos as críticas que vêm dos outros. Todos nós somos muito melindrados. Qualquer palavrinha já causa problema. E a gente precisa parar e pensar se realmente aquela palavra que está nos machucando tanto tem algum fundo de verdade. Então, quando a gente fala em humildade, é analisar tudo que vem até nós, com sinceridade. Porque se a gente está aqui para evoluir, quanto mais a gente se conhecer, melhor é. Até, às vezes, quando a gente convive, tem mais intimidade, geralmente com a família, e que tem aqueles momentos em que os nossos companheiros, a gente fala assim, perde a paciência, na realidade chega no seu limite, e despeja aquele balde de acusações em cima da gente, de impropérios mesmo, que a gente tenta revidar. Não, aproveita o momento e fique quietinho ouvindo. Porque quando a pessoa chega nesse limite, ela perde a trava, e aí ela fala tudo que sente. E ali no meio, vem muitas observações, que se a gente tiver humildade de ouvir e de se questionar, vai perceber que a pessoa tem razão em muitas coisas. Ela está desequilibrada naquele momento, mas ela está pondo para fora algo que ela vem observando em nós há muito tempo. Então, esse momento não é momento de levantar as armas e começar a discutir, porque ninguém ganha discussão. Quando os dois estão alterados, ninguém ganha. Mas é aproveitar o momento para ali a gente descobrir as nossas fraquezas e termos a humildade de reconhecer quem realmente somos. E por falar nisso, basta ver
Quanto tempo faz, se é que a gente já fez isso, que a gente falou, me desculpe, você tinha razão, eu estava enganado. Quantas vezes nós falamos isso no dia? Os nossos pedidos de desculpa, normalmente, se referem a coisas banais. Quando a gente esbarra em alguém, quando a gente tromba com alguém, quando cai alguma coisa das nossas mãos, me desculpa, mas nessas coisas. Nas situações realmente conflitantes, onde ali causa um mal-estar, onde as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, sofreram com isso, a gente chegar e ser humilde de reconhecer que realmente estávamos enganados, é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque se a gente fala que veio estudar o Evangelho, aprender com o Evangelho, vivência do Evangelho é reconhecer os enganos nossos. Isso é vivência do Evangelho. Do arrependimento. O que é o arrependimento? É a conscientização total do que o erro foi nosso. Porque quando a gente fala, estou arrependido do que eu fiz, ou do que falei, ou da atitude que tomei. Quando a gente fala, estou arrependido, a gente já não está delegando, nem justificando. A gente sabe que o culpado, que o problema fomos nós. Então, quando ele fala em arrependimento, é aquele arrependimento sincero. Mas, normalmente, nós paramos por aí. Nos arrependemos, sabemos que erramos, nos conscientizamos disso, mas e aí? Fazemos o quê? Nos calamos, não reparamos absolutamente nada do que foi feito. Porque ele fala o seguinte, segundo fala o Emmanuel, nosso projeto, o nosso programa evolutivo é remorso, arrependimento, expiação e reparação. Então, o remorso é aquele conflito íntimo que nós temos. Bendito seja, quem não tem ainda está muito indiferente a tudo. Quer dizer, fiz, mas não devia ter feito, mas arruma uma justificativa, daí a pouco aquilo volta na nossa cabeça, aí a gente justifica de novo, mas não se sente bem. Esse é o remorso. É o que nos faz buscar alguma coisa para acalmar. E buscar alguma coisa, geralmente, é uma reflexão. Quando chega a um ponto que a gente já tem consciência, não, eu estou arrependido do que eu fiz. Quer dizer, já tem plena consciência. Por isso que ele fala, aí é a hora da gente pedir força, pedir coragem, para que a gente possa realmente nos transformar. E da intercessão. O Emmanuel tem uma obra que ele fala o seguinte, um dos mais belos atos de fraternidade da humanidade é a oração pela intercessão. O que é a intercessão? É quando pedimos ou oramos pelos outros. Porque quando emitimos essa vibração de amor e de fraternidade, com sinceridade, com amor, essa energia de amor atinge o objetivo, fortalecendo a criatura, dando ela energias novas. Então, quando pudermos orarmos e pedirmos pelos outros, melhor ainda. Mas cuidado com os pedidos que nós fazemos. Tem um livrinho de contos que fala o seguinte, uma mãe orando pelo filho. Senhor, antes de ser meu filho, ele é seu. Eu sei que ele está comigo por empréstimo da tua misericórdia. Mas sabe, Senhor, o meu filho precisa arrumar um trabalho urgente, mas precisa ser uma coisa muito especial. Ele precisa que não seja um trabalho que ele tem que usar muita força física, porque apesar dele ser grande, ele é uma pessoa ainda fraca. Senhor, que os colegas dele tenham paciência com ele, porque ele se irrita com facilidade. Qualquer coisa, ele perde a paciência. Que o chefe dele seja muito compreensivo, porque ele é muito sensível. Qualquer coisa, ele se magoa. E por aí vai os pedidos da mãe. Então, veja bem, se essa mãe for atendida, o que ela está colaborando com a evolução desse filho? E muitas vezes nós fazemos esse tipo de pedido. Pedimos coisas sem avaliar o que estamos pedindo.
e se realmente temos estrutura para aguentar aquilo que nós estamos pedindo. É que nem quando a gente sonha com um carro zero. Ah, eu quero comprar um carro zero, Deus me ajuda, me ajuda. Compra o carro, faz lá o financiamento, aí vem IPVA, vem o seguro, não tem dinheiro, tem que entregar o carro porque não tem dinheiro. Aí sofre mais do que estava antes. Então, o que a gente fala? Eu peguei uma coisa material que é mais tangível, mas muitas vezes os nossos pedidos são dessa forma. E ele fala aqui que é indispensável examinar o modo de receber. Pedir, nós pedimos, mas quando vem, por que a gente precisa? O que nós necessitamos. O que nós necessitamos. E muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Eu me lembro que há uns anos atrás, há muitos anos, a minha sobrinha se formou. E tinha uma missa na formatura. E eu cheguei meio atrasada, né? A minha irmã falou, nossa, pensei que você não vinha. Falei, é que eu achei que a porta da igreja era lá do outro lado. Fui para lá, cheguei lá, estava tudo escuro. Aí falaram que era para vir para cá. Eu falei, vim a pé correndo. Ela falou, você nunca entrou nessa igreja? Eu falei, não. Ela falou assim, você sabe que quando a gente entra pela primeira vez numa igreja, a gente tem direito a 3 pedidos. Eu falei, jura? Ela falou, é. Eu falei, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porque era o que eu queria naquele momento. E como sempre, fala naquela prece, não obtive nada do que pedi, mas tive tudo o que necessitei. É assim que é os nossos pedidos. Por isso ele fala o modo de receber. Às vezes nós queremos a solução numa coisa material, e não é essa a solução. E ele fala assim, um espera o dinheiro, o outro com a evidência social de improviso, aquele outro exige imediata transformação de circunstância no caminho terrestre. Por exemplo, muda minha mulher, muda meu marido, muda meu filho, não muda nada. Como que nós mudamos alguém? Mudando a nós mesmos, através do nosso exemplo. Então é pedir força para mudar a gente, não mudar o outro. Tem o livro Ação e Reação, gente, começa a falar, não paro mais. Tem o livro Ação e Reação, do André Luiz, em que ele está no plano espiritual com o Silas, programando para o dia seguinte o trabalho que eles tinham a fazer. De repente chega uma senhora aflitíssima, pedindo socorro ao Silas, que a filha dela estava para cometer o suicídio. Aí eles foram rapidamente, chegaram numa casa muito pobre, uma jovem senhora sentada na cama, com um copo de veneno na mão. Do lado, numa cama, uma criança toda deformada, com o olhar completamente alienado, e ela pronta para ingerir o conteúdo do copo. O Silas chega, se aproxima e fala mentalmente com ela. Você vai cometer um ato desse sem fazer uma prece? Ela assimilou a intuição e começou a rezar. Que ela estava tão cansada, sem trabalho, o marido muito doente no hospital, com aquele filho para ela criar, e ela sabia que se ela morresse, alguma alma bondosa cuidaria daquela criança. E quando ela foi fazendo a prece, ela foi relaxando, e com um leve toque do Silas, a mão dela se abriu e o copo espatifou no chão. Aí ela chorou muito e acabou adormecida. Aí o André Luiz perguntou para o Silas, e daí? Amanhã ela vai acordar na mesma situação. E o que vai acontecer? Ele falou, aí começa o nosso trabalho. A nossa irmã é costureira. E nós vamos agora à noite intuir as suas freguesas que moram aqui ao redor, para que venham trazer trabalho para ela amanhã. E amanhã de manhã, hora que ela abrir a porta, olha como ele fala, essas enviadas de Deus estarão aqui trazendo trabalho para o seu sustento e do seu filho. Veja como a espiritualidade trabalha. Você vê, ninguém foi lá dar cesta básica, ninguém foi lá dar dinheiro, ela não ganhou na loteria, não foi nada disso. O que eles deram? Trabalho. Deram a oportunidade dela conseguir por méritos próprios. É assim que funciona a atividade espiritual. Quando a gente vê lá no Evangelho, pedir e obtereis, nós trazemos esse ranço de milênios, de várias reencarnações, que basta sentar, pedir
e vamos obter? Não. Ele fala pedir e obterei, mas ele não fala do tempo e das condições. Precisa do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa boa vontade, para que a gente possa obter aquilo, amadurecer para receber aquilo, se tivermos o merecimento para receber aquilo. Então, quando fala pedir e obtereis, a gente acha que é sentar e ficar pedindo. Não é. É dessa forma que funciona a espiritualidade. Veja o que ele fala aqui. Observemos o socorro do Mestre. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e esta entendida não lhe confere bolsa de ouro e nem privilégios. Cura, devolvendo-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante continua tão vazia como antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar. É o que ele faz conosco. Nos dá a oportunidade do trabalho. Às vezes a gente pede que tenhamos alguma facilidade financeira, ele manda trabalho, esforço maior nosso. Quando nós pedimos paciência, me dê paciência. Como que a gente aprende as coisas? Pelo exercício, pela prática. Então, o que ele vai nos dar? Situações para que treinemos a nossa paciência. Porque é nos testes que nós vamos, é na prática que nós vamos conquistar essas virtudes. Então, cuidado com o que pedimos. Podemos ser atendidos. E aí? Conquistando sagradas realizações por si mesmo, encaminha-o ao trabalho redentor do bem, nas quais lhe cabia edificar e engrandecer. Não fez absolutamente de facilidade, deu a oportunidade. É isso que o Cristo faz todos os dias conosco. Quando nos coloca aquelas pessoas que nós chamamos de problemáticas, de complicadas do nosso lado, é o nosso treinamento. É o que nós pedimos para que possamos evoluir e amadurecer. E quanto mais o vínculo afetivo é forte, maior é o aprendizado. Por isso, quando estenderes as tuas mãos, quer dizer, quando orarmos para fazer os nossos pedidos, Senhor, não espere facilidades, ouro ou vantagem. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Viu como ele fala? Não proporcionará fuga ao nosso esforço. A missão é nossa, o trabalho é nosso, o esforço é nosso. O que eles fazem? O que nós viemos fazer aqui? Buscar energias novas, buscar força, abrir nossa mente para receber as intuições e continuarmos com a nossa missão, com o nosso trabalho. É isso que o Cristo veio nos ensinar. Que nós temos toda a assistência possível do plano espiritual, todo o amor, toda a energia, mas é preciso que nós aprendamos a caminhar com os nossos próprios pés. O trabalho, o esforço tem que ser nosso. A boa vontade de colaborar tem que ser nossa. Temos que fazer prece? Temos. Ainda somos pedintes eternos? Somos. Mas sejamos mais conscientes com relação aos nossos pedidos ao Cristo. O que realmente nós estamos precisando. E o que é que nos veio? Vamos observar se ali não está oculto a possibilidade de conquistarmos através do esforço o que pedimos. Às vezes ela não vem direto, vem de uma outra forma, para que com essa forma nós exercitemos alguma potencialidade nossa, desenvolvermos alguma capacidade nossa, para que tenhamos realmente merecimento de receber o que pedimos. Por isso, ao estendermos as nossas mãos, sejamos benevolentes conosco e principalmente com aqueles que estão à nossa volta, para que não cheguemos no plano espiritual com as nossas mãos mirradas por falta de esforço e de trabalho. E que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe a todos.